Gente, pra quem não me conhece, eu sou a Alba Michele, eu sou espiritualista, terapeuta, escritora, autora, e esse canal aqui é pra gente falar sobre o autoconhecimento, sobre o desenvolvimento pessoal e humano e os meus processos, né? Porque eu também estou em desenvolvimento o tempo inteiro e a gente tá aqui pra trocar, pra gente aprender, pra gente... Hoje eu quero falar de uma oração, um método. Cada um vai trazer da forma que entende ou que você não conhece, você vai passar a conhecer a partir de agora, que é o Ho'oponopono. Provavelmente você já ouviu falar e cada um fala de um jeito. Uns falam oração, outros falam técnica, método. Mas eu queria primeiro compartilhar de onde tudo começou na minha vida o Ho'oponopono. Eu sempre ouvi falar, né, que o Ho'oponopono era algo poderoso, milagroso, nananã. Até eu dar de cara com uma situação que aconteceu na minha vida, alguns anos atrás, e encontrar esse livro numa livraria, no dia em que eu fui desafiada a trabalhar o perdão dentro de mim. Esse livro é bem fininho, eu já falei sobre isso num canal que eu tenho, né? Um canal que já tem há mais de 5 anos. Mais de 5 anos não, já vai fazer 10 anos. Só que eu não uso mais o canal para esses fins de autoconhecimento, para outra finalidade, que depois eu vou contar isso para vocês. Mas aí eu tive que apagar o vídeo, porque como eu vou usar para outra finalidade, não tinha o porquê de deixar essa oração lá. E aí contar a história, né, do Ho'oponopono aqui para vocês. Esse livro, ó, eu vou colocar meu óculos aqui, para contar como eu fui parar de cara com essa história aqui. E eu cheguei a colocar uma dedicatória pra mim. Eu coloquei no dia 5 de setembro de 2021. Eu tava na Urca, no Rio de Janeiro. E eu coloquei assim: nasce um novo ciclo, num lugar que vai me fazer começar uma nova história. Eu estava diante de uma situação muito desafiadora na minha vida pessoal. E eu comprei esse livro no dia 3 de setembro. Então no dia 5 eu escrevi essa mensagem pra mim, porque no dia 3 de setembro eu fui convidada a ser confrontada comigo. Eu não vou entrar em detalhes, porque senão a gente coloca nomes e situações que hoje já nem vale a pena mais tentar ficar explicando essa história. Mas foi o momento decisivo para trabalhar o perdão, o meu amor próprio e principalmente entender a profundidade do Ho'oponopono através de um livro tão simples. Esse livro é do não sei falar inglês, Ulrike Emil Dupré. Ho'oponopono, ritual havaiano do perdão para atravessar momentos difíceis e construir relacionamentos mais amorosos e saudáveis. Inclusive, baseado nesse livro, inspirado nesse livro, eu com a Gilmara e a Larissa fizemos um curso do Ho'oponopono, que era um método eficaz, né? Um método que realmente traz resultado. E a gente... Na verdade, gente, tem outra dedicatória, eu coloquei dia 5, mas eu escrevi no dia 1º, ó. 1º de setembro de 2021, antes de acontecer o que ia acontecer comigo no dia 3. Eu comprei o livro dia 1º, você que eu não estava lembrada disso. Hoje será o início de uma nova história, um novo ciclo. Deixe para trás o peso morto, o passado e tudo aquilo que me atrapalhava de viver uma vida abundante. Gente, eu nunca imaginava que no dia 1º que eu comprei esse livro, eu achei que tinha sido dia 3, que eu já perdi noção do tempo, até porque foi um momento muito desafiador, muito ruim, que eu visito, mas eu não quero ficar. E no dia 3 aconteceu isso, é como se realmente eu estivesse falando pra mim, né, profetizando o que ia acontecer na minha vida. E aí a gente fez esse curso, né? E depois no dia 3 eu fiz uma outra anotação. Gente, que loucura! Eu não lembrava disso. Eu tô aqui viajando isso com vocês, mas isso está sendo muito importante também compartilhar com vocês. Mas vamos lá. As raízes do Ho'oponopono remontam os milhares de anos atrás. Talvez até a época da Atlântida, da Lemúria e da civilização védica. O Ho'oponopono pertence a um sistema de antigo ensino havaiano chamado Runa, e que Hu, H-U, significa conhecimento, e Na, sabedoria. Os guardiões desses ensinamentos antigos são chamados de Kahunas, os conhecedores do Runa.
Mas saber algo sem aplicar esse conhecimento não faz nenhum sentido. Por quê? É a sabedoria revelada pelo que a pessoa faz, não que ela sabe. O Ho'oponopono também ganha vida quando é usado, e por isso convido você a entrar nesse livrinho. Então é um livro muito fino, muito simples, mas ele traz um conhecimento muito profundo sobre o Ho'oponopono. E aqui quando ele fala que não é para que você entenda profundamente, mas é importante você saber, óbvio, né? Porque tem pessoas que têm curiosidade de saber o que elas estão fazendo, tipo, vou tomar um banho de erva. Mas para que serve o banho de erva? É importante você ter essa informação, mas aqui é sobre você ganhar vida através do Ho'oponopono, ganhar vida através do perdão, ganhar vida através do liberar esse perdão. Se fala muito da constelação familiar, muita gente é uma técnica terapêutica que traz divisões, porque eu vou perdoar quem me faz mal, eu vou perdoar uma pessoa que foi abusiva. Não é sobre o outro. Quando a gente fala de perdão, não é sobre a história que aconteceu, do outro fez com você, mas é como você lida com isso a partir de agora. É como isso não adoece mais no seu corpo. Hoje, eu não sei que dia esse vídeo vai ser postado, se eu vou postar esse vídeo hoje mesmo. Mas hoje, dia 1º de abril, eu recebi a minha biópsia da cirurgia que eu fiz, do exame que eu fiz também. E a minha preocupação é que eu pudesse estar com câncer, de tantas mágoas que eu guardei dentro do meu útero, de tantos problemas que eu tive dentro do meu útero. E graças a Deus não tive. Mas por quê? Porque eu precisei liberar situações e pessoas da minha vida de uma vez por todas. É sobre as pessoas? Não, é sobre mim. É sobre como eu trago paz, como eu fico saudável, como eu me inspiro para fazer coisas novas, como eu quero melhorar, como eu quero deixar que a paz reine na minha vida de uma forma profunda, né? Que o perdão realmente reine aqui dentro da minha vida. É sobre isso. Então, o Ho'oponopono também, que fala sobre liberar, é sobre perdão, é sobre soltar, é sobre você, não é sobre o outro. Sempre eu falo isso. Não é o que fizeram com você, é o que você faz com aquilo que fizeram de você. O que restou de você. Porque é muito mais difícil é você ficar nesse papel da vítima, que não que você não tenha sido em algum momento. Sim, eu acredito que você tenha sido vítima de uma situação, mas render isso até quando? Sofrer isso até quando? Doer isso em você até quando? É isso que é o mais importante, entende? E aí o Ho'oponopono, ele traz essas... É de você ver o que é divino em você, ver o que é melhor que você tem, o que de melhor você veio fazer aqui na Terra. Aí, só assim umas expressões para você entender, né? Primeiro eu vou contar a história do Dr. Ryu, vou explicar tudo direitinho. Mas as palavras aqui para você entender. Expressa a profunda necessidade de voltarmos a viver em harmonia, tanto com nós mesmos, quanto com a humanidade, com a natureza e com Deus. Ho é o verbo que significa fazer, e pono é traduzido como certo ou correto. Nesse sentido, ponopono seria algo como o certo do jeito certo. Portanto, Ho'oponopono representa simplesmente fazer o certo do jeito certo, ou acertar o certo. Significa juntar-se outra vez ao seu eu superior e à fonte de todo o ser. Significa, portanto, estar no próprio centro. Parar de ficar no passado, trazendo a tristeza e a mágoa de não perdoar, de não liberar perdão, e ficar na ansiedade do futuro de quando a pessoa vai se ferrar porque ela fez o mal pra você. Aí você fica no estado presente. Eu estou vivendo aqui agora. Qual é o melhor de mim que eu posso ser a partir de agora? Aí eu vou contar um pouquinho aqui. É um método de purificação de alma espiritual que nos limpa de medos e preocupações, de padrões, de relacionamentos destrutivos, de quaisquer dogmas e paradigmas religiosos que se opõem ao nosso desenvolvimento pessoal e espiritual. Ele limpa os bloqueios em nossos pensamentos, em nossa estrutura celular, já que os pensamentos se manifestam em nosso corpo. Essa é a mudança de paradigma. É como se você dividisse mesmo a sua vida a partir do momento que você faz o Ho'oponopono, né? Com as palavras, eu sinto muito, perdoe, te amo, sou grata, ou ouvindo a oração original do Ho'oponopono. Se vocês quiserem que eu coloque a oração original, vocês me falam que eu posso fazer a narrativa da oração original.
e você vai liberando isso da sua vida. O que? Crenças, bloqueios, mágoas, raiva, rancor, sentimento de vingança. Tudo isso que você coloca, você libera através do Ho'oponopono. E aquilo não consegue mais permanecer de mal em você, de fazer mal para você. Você se torna um ser de paz, né? Não é um ser de luz e evoluído por isso. É um ser de paz. Que tudo que a gente quer buscar na nossa vida, pelo menos eu busco, é ter paz. E esse método é simples e elegante, garante resolução de problemas e desafios pessoais, mas também pode resolver conflitos dentro de uma comunidade ou de um grupo. O Ho'oponopono é eficaz em todos os domínios da vida, numa parceria de trabalho, na família, na profissão, na saúde e nas finanças. Em seu livro Limite Zero, que escreveu o Dr. Hugh Liu Carla, que é o Dr. Hugh Liu, né? Joy Vitale define muito bem esse método com um subtítulo: Sistema Havaiano Secreto para Prosperidade, Saúde, Paz e mais ainda. A liberação de perdão, né? Então, quando a gente fala um pouco da história do Dr. Hugh Liu, onde tudo começou, e acho que é melhor eu fazer isso em outro momento, eu só tô explicando para você o que é o Ho'oponopono, de onde eu tirei que esse livro realmente salvou a minha vida, e agora eu tenho mais certeza que salvou a minha vida, porque eu não lembrava das coisas que eu tinha anotado aqui, das minhas anotações em relação ao que eu estava vivendo naquele momento. Isso está me trazendo, imagina, foi em 2021, nós estamos em 2025. 2, 3, 4, 5, 4 anos depois, eu estou em outra situação da minha vida. Um dia eu vou fazer um tour sobre esse apartamento aqui, que em breve eu não estarei mais aqui nele também. Mas eu vou contar um pouco dessa história de como eu vim parar nesse apartamento, como tudo começou a acontecer na minha vida. E numa idade em que as pessoas desistem, né? Com 48 anos, 47, as pessoas estão cansadas. Eu tava recomeçando a minha vida aos 48 anos de idade. E foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Foi o melhor momento de entender a palavra perdão e Ho'oponopono. Então, aqui a história do Dr. Hugh Liu, ele fala sobre... O nome dele é Hialaikala Hugh Liu. Ele é mais conhecido como Dr. Hugh Liu. E quem conheceu o Dr. Hugh Liu foi o Joy Vitale. Joy Vitale fez esse livro, né? Que ele fala aqui, Limite Zero. E ele viu que esse método funcionava, que trazia resultado e traz. E aí ele começou a colocar para o mundo inteiro conhecer o Ho'oponopono. Eu vou contar só as historinhas do livro, né? E associar as minhas experiências. E vocês, depois num próximo vídeo, para não ficar tão longo esse vídeo, a gente fala só do Dr. Liu, como tudo começou. Para ser bem sucedido, é importante seguir as seguintes etapas. 1. Juntar-se à fonte original, ao ser de luz e seus antepassados. Contemplar e aceitar o problema. Assumir toda a responsabilidade pela existência do problema em sua vida. Depois de perdoar, se comprometer a lidar com tudo de outra maneira. Perdoar e aceitar mutuamente. Agradecer e fazer a oração de encerramento. Só que cada frase que diz tem uma palavra em havaiano, que é juntar-se à fonte original, aqua. Aqua. Se alguém sabe falar havaiano, por favor, pode me corrigir. Contemplar e aceitar o problema, hala hihia. Assumir toda a responsabilidade pela existência do problema em sua vida. Depois de perdoar-se como perdoar e aceitar mutuamente, mirri. Agradecer e fazer a oração de encerramento. Pule Ho'opau. Todas as situações, encontros e eventos que experimentamos carregam algum significado. E com o Ho'oponopono podemos aprender a decifrar essas mensagens internas. O Ho'oponopono é uma prática. Enquanto você lê esse livrinho, já pode começar a desfazer no que há em seu coração e se preparar para colocar o seu mundo em novos moldes. É aquilo que eu falei. A partir do momento em que você entende o poder do perdão, você libera isso da sua vida e você tira das suas costas uma mochila cheia de pedra, cheia de mágoa, cheia de rancor, cheia de ressentimento, que não te leva a lugar nenhum.
Pra mim era muito difícil entender que as pessoas não perdoavam, porque na verdade, pra mim o perdoar era: vou trazer pra minha vida essa pessoa e deixar ela fazer de novo tudo que ela já fez. Hoje eu entendo que o liberar perdão, e eu liberei muitas pessoas da minha vida ultimamente, é trazer também pra minha vida. Por que não? Mas a partir do momento que eu também vejo que eu mudei a minha forma de lidar com ela. Ela teve as mudanças e os processos dela. Eu tenho os meus processos e minhas mudanças. E como eu lido a partir de agora com ela, como eu lido a partir de agora com as situações, porque a gente não pode evitar pessoas da família, dentro do nosso trabalho, nossos vizinhos, pessoas que vão viver com você em comunidade. Eu não tenho como evitar essas pessoas. Então, assim, eu não vou conviver mais com ninguém, porque eu sou um ser de luz, um alecrim dourado perfeito, que todo mundo tem defeito, todo mundo tá errado, e eu não consigo mais conviver com essas pessoas, porque eu já evoluí tanto que eu sou melhor que eles. E a gente pensando desse jeito está com arrogância, prepotência, uma estupidez tamanha. E o que foi pra mim foi entender que eu também sou um ser cheio de defeitos e erros, que eu estou aqui no lugar de provas e expiações, que eu tento melhorar hoje, mas amanhã eu posso estar cometendo uma outra falha. E eu acho muito interessante quando as pessoas vêm me julgar, né? Porque tem muitos formadores de opiniões que apontam seus defeitos, seus erros, baseado em algo que elas não sabem, em histórias que elas não conhecem. Elas vão lá e apontam. Só quem sabe é quem viveu. Então, quando eu convivi com algumas pessoas, por exemplo, meu próprio marido, né? Nós passamos por muitos desafios juntos, éramos jovens, relacionamento super abusivo e tóxico mesmo. Ele comigo, eu com ele. Nós éramos duas pessoas feridas e machucadas de criação, de educação que tivemos, de traumas e ressentimentos e, enfim, coisas que a gente recebeu. Que eles também, os pais da gente não tem culpa, dava o que deu, o que tinha que dar, o que podia, dentro do que dava. E a gente se encontrou com as nossas dores e fomos convivendo assim, achando que aquilo era uma normalidade. Não era. E o tempo passa, né? Aí a gente se separa, cada um vai ver sua vida. E quando a gente volta novamente, eu sou outra pessoa, de outro jeito, de uma convivência diferente de vida, do lugar que eu vim, das histórias que eu passei. Eu tô em outro nível. Ele não chegou no meu nível de evolução porque ele tem outro pensamento, ele é muito mais da matéria, ele tem um pensamento diferente em relação à espiritualidade, eu tenho outra. Nós não estamos no mesmo nível, mas de uma certa forma, em algum lugar nós estamos. Porque senão, Deus não permitiria esse reencontro da gente. Que talvez seja esse, de olhar para ele e entender, mas é o processo dele. E o meu é esse, e a gente se dá bem em outras áreas aqui. E nessa talvez a gente não se encontre, porque o meu autoconhecimento é individual, o dele também. Trouxe ele pra minha vida por quê? Porque eu sou a Madre Teresa de Calcutá e porque eu perdoei? Não, porque ainda existe amor. Porque ainda existe algum tipo de sentimento. Porque ainda existe algum tipo de admiração e respeito. Né? Alguma coisa ficou de bom nessa relação para ter trazido novamente. E assim com outras pessoas da minha vida, que eu acho que encerra os ciclos, né? De uma vez por todas. Encerra aquele problema de dor, de mágoa, e libera pro perdão, pra paz. Né? E o Ho'oponopono ele traz isso. O Ho'oponopono ele traz milagres. O Ho'oponopono traz manifestações de coisas que você não imaginava que você poderia ter. Dinheiro inesperado, o puxão de energia do dinheiro, um dia eu vou falar sobre isso também. Ele traz através de uma cura que você teve do Ho'oponopono, algum desbloqueio que você fez primeiro. Senão não funciona. É preciso você olhar para alguns lugares da sua vida e entender aonde eu não consigo liberar perdão, aonde eu tenho ainda mágoa, aonde é o bloqueio, que eu ando, o negócio empaca. É na minha vida profissional, é na minha vida amorosa, é na minha relação com os meus pais, é na minha relação com, sei lá, com meus amigos, minha relação com meu marido, com meu ex. Algum lugar que traz um bloqueio e a gente não consegue andar. Anda e para, anda e para.
E aí, quando a gente limpa esse campo espiritual e energético através do método Ho'oponopono, através da oração, através de liberar esse perdão, a gente consegue dar mais um passo. E você acha que não vai precisar fazer mais? A vida toda. A vida toda você está em oração, a vida toda você está em permanência, vigiai e orai, né, que está na Bíblia, para que você não caia nas tentações da autossabotagem, da procrastinação, de estar numa zona de conforto que não existe, mas de estar confortável num lugar ruim, num lugar de merda. Então, quando você entende isso, do poder que você tem de se libertar disso, e sua vida anda, as coisas andam. Há um desbloqueio. Então, eu quero falar mais vezes do Ho'oponopono. Para não ficar tão longo esse vídeo, é só uma introdução mesmo deste livro. Acho que vale muito a pena você... Aqui eu não sei se está acontecendo alguma coisa aqui. Ah, tá. Vale muito a pena você procurar esse livro. Ou, se você quiser, não tem paciência para ler livro, você pode fazer o nosso curso do método do Ho'oponopono, que está no Hotmart. Vou colocar aqui o link para que você possa comprar esse curso e fazer na sua casa a hora que você quiser. É isso. Espero que você tenha curtido, que você tenha isso, que esse vídeo esteja fazendo sentido pra você. Ou se não tá fazendo sentido pra você, manda pra alguém, fala, olha, acho que você tá precisando ouvir isso aqui, entendeu? Tá precisando assistir esse vídeo aqui. Compartilha, curte e vamos falar mais vezes sobre o perdão, sobre o Ho'oponopono, sobre espiritualidade, sobre autoconhecimento, sobre desenvolvimento pessoal e humano. Quem quiser me seguir no Instagram é eu, Alba Michele. E é isso. Um beijo, gente. Fica com Deus, se cuide e até a próxima. Tchau!